Galera, a gente vai estudar hoje sobre a estrutura geológica da América, tá? Então, vocês podem estar abrindo o livro de vocês na página 78 e acompanhando a nossa aula, tá? Quando eu falo de estrutura, né, eu posso relacionar a questão como eu posso dizer para vocês, de conjuntos, de hierarquias, vamos supor, mas quando eu falo de geologia, né, geológica, eu sempre lembro a questão da geologia. E o que é a geologia, tá? A geologia é a ciência que estuda a crosta terrestre da matéria que a compõe, tá? O seu mecanismo, as alterações. Então, particularmente, a gente vai estudar sobre essa crosta terrestre, mais especificadamente do continente americano, tá? Das Américas que formam o continente americano, tá? Essa crosta terrestre, essa matéria que compõe essa crosta, o seu mecanismo, essas alterações, tá? Então a gente vai estudar isso hoje. E aqui no livro de vocês tem falando sobre a dinâmica ambiental, então eu destaquei alguns parágrafos importantes do livro e coloquei aqui no nosso slide, tá? Para a gente falar um pouquinho mais. Então, no primeiro tópico que eu coloquei para vocês, vim falar sobre que os seres humanos, né, eles sempre procuraram explicações para os fenômenos da natureza. E quais fenômenos seriam esses? Os surgimentos das montanhas, as erupções vulcânicas e os terremotos. Ou seja, quando ele fala de seres humanos, ele está se referindo ao quê? Aos teóricos, aos pesquisadores, aos cientistas, né? Que muito tempo eles se perguntaram por quê, como é que surgiu as montanhas, como essas erupções vulcânicas, por que acontecem os terremotos, por que acontecem esses abalos sísmicos aqui em alguns lugares sim, em outros não. Então eram porquês que muito tempo eles se perguntavam e iam em busca de respostas, né? O outro ponto importante é que fala sobre que a Terra ela é dinâmica. Quando eu falo de dinâmica, ele está se referindo o quê? A ação antrópica, que é a ação nossa do ser humano, né? Nos processos naturais. Ou seja, gente, a própria Terra, né, gente? Não, o nosso planeta Terra já tem uma dinâmica. Então, com a nossa ação, a ação do ser humano em cima disso, vai ocorrer o quê? Vai modificar esses processos naturais. Vai modificar o quê? O solo, o subsolo, os rios, os oceanos, a atmosfera, o que ele pontua aqui, tá? Então, por isso que ele fala sobre essa questão de que o planeta Terra é dinâmico. Mas ela tem a sua dinâmica, mas com a nossa interferência, isso vai ocorrer o quê? Modificações nesse processo dinâmico da Terra, tá? E uma outra coisa importante é sobre a hipótese de Gaia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o que seria a hipótese de Gaia, gente? Né? A questão é hipótese, quando a gente fala de hipótese, é uma ideia, tá? Seria o quê? Uma ideia da ecologia, né? Da ecologia profunda, que propõe a biosfera, e os componentes físicos da Terra são intimamente integrados. Ou seja, né, são juntos e que essa integração mantém as condições climáticas e biogeoquímicas. O que seria essa hipótese de Gaia, gente? Seria o quê? Que a Terra, né, que ela tem uma certa vida, né? O planeta Terra tem uma vida. Por isso que Gaia é Terra, tá? Planeta Terra. E quando eu falo de planeta Terra, eu posso estar relacionando a vida. Ou seja, que essa vida, né, não só de seres humanos, que nós habitamos no planeta Terra, mas dos seres vivos, tá? Ela seria o quê? Seria que essa vida do planeta Terra, ela controla essas condições físicas e químicas da superfície terrestre. Ou seja, se a gente tem hoje plantas, florestas e de várias espécies, é devido a essa vida, tá? Do planeta Terra. Ou seja, é deles apresentarem esses componentes, né? E ao mesmo tempo eles serem independentes, mas também eles serem integrados. Apresenta o que é uma certa integração, tá, gente? Então, tudo isso vai resultar em ambientes adequados para viver. Então, é por meio dessa vida que o planeta Terra tem, é que faz que
vários seres vivos se adaptem em determinados o quê? Em determinados ambientes, tá? E outra coisa também importante, quando ele fala que a Terra é um sistema. Gente, quando eu falo de sistema, eu posso também de lembrar o quê? De dinâmico, né? Posso fazer também essa relação. Então, fala o quê? Considera-se um conjunto de fenômenos que atuam por meio de fluxo de matéria e energia, originando relações interdependentes, ou seja, todos os fenômenos então interligados. O que seria um sistema? Quando eu falo de sistema, eu posso relacionar o que? Um conjunto. E nesse conjunto, eu tenho fenômenos, né? Que eles vão atuar o quê? Eles vão atuar por meio o quê? De fluxos de matéria e energia. E que esse fluxo de matéria e energia, ele vai originar o quê? Relações interdependentes. Ou seja, a matéria vai ter uma determinada função e a energia também. Mas a junção dos dois vai me causar o quê? Fenômenos interligados, tá? Então, ao mesmo tempo que eles são independentes, mas eles estão o quê? Conectados, ligados, tá? É por isso que ele fala que a Terra é um sistema, porque os fatores químicos, físicos, biológicos, sociais, geopolíticos e tantos outros climáticos, atmosféricos, tudo está interligado. Ou seja, se eu mexer num elemento natural, isso vai interferir o quê? Social, tá? Então, por isso que fala sobre de compreender a Terra de forma sistemática, tá? E aqui a gente tem para vocês uma imagem que eu peguei do livro, tá? Que vem falando sobre esse processo dinâmico. Ele tem como exemplo a energia solar, tá, gente? Então, essa questão da dinamicidade, da Terra apresentar uma certa vida. É isso que a imagem está mostrando aqui para vocês, tá? E a gente entra aqui numa parte muito, muito bacana. Eu acredito que você já tenha estudado isso no sexto ano, né? Ou então no quinto ano, quando a gente vai falar sobre a estrutura da Terra. Quando eu falo de estrutura da Terra, eu lembro o quê? De camadas. E no livro de eu não consegui pegar a mesma imagem, tá, gente? Tá numa imagem diferente, mas eu trouxe essa aqui, que é a mesma coisa, tá? Aí eu tenho a litosfera, tá? Eu tenho a atmosfera, eu tenho a mesosfera, eu tenho o núcleo externo, eu tenho o núcleo interno, tá? E aqui para vocês, né, o que seria a litosfera? A litosfera, que é a primeira camada, né? É a camada onde ela é o quê? Onde está o quê? Onde está a superfície da Terra, né? Então, é a camada rochosa, com uma superfície rígida, né? Que vai da superfície da Terra até 150 quilômetros de profundidade nos oceanos e 200 quilômetros nos continentes. Pode ser rígida. Essa camada ela pode acumular esforços e liberá-los na forma de terremotos. O que ali seria a litosfera? É onde nós, né? Nós seres humanos e outros elementos a gente pode encontrar. Quando ela fala sobre a questão dos terremotos, é onde esses fenômenos eles ocorrem. A maioria dos fenômenos da Terra, além dos terremotos também, como os abalos sísmicos, tá? Que é referente também aos terremotos, tá, gente? Então, essa é a primeira camada da Terra. Aí a gente vem com a atmosfera, né? O que seria a atmosfera? Ela vai da base da litosfera a até 700 quilômetros de profundidade. Então, por estar em uma temperatura mais elevada, apresenta menor rigidez do que a litosfera, comportando-se como um fluido muito viscoso quando sujeito a um grande esforço aplicado durante muito tempo. Então, ela é a camada que se encontra abaixo da litosfera e devido a ela se encontrar, né, dela apresentar uma certa profundidade, ela apresenta o que uma temperatura também bem mais elevada do que a litosfera. A próxima camada é a mesosfera, né? A mesosfera, ela vai da base da atmosfera a até 2.900 quilômetros de profundidade. Então, as condições, né, nessa camada, a gente encontra a pressão e a temperatura que faz com que o material seja mais fluido e homogêneo,
tá? Então, o material que compõe a mesosfera, ela tem como eu posso dizer para vocês, um material muito mais, quando ele fala fluido, é muito mais dinâmico, né? E também homogêneo, ou seja, é um material único, tá? E a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. E o que seria o núcleo externo? O núcleo externo é uma camada fluida composta de ferro e níquel, ou seja, os materiais que apresentam no núcleo externo é o ferro e o níquel. E o núcleo interno é a camada que a gente encontra, que é sólido e composto de ferro e níquel também. Então, são essas camadas que a Terra ela apresenta, tá? Então, é importante frisar também aqui para vocês, gente, cada camada, cada uma dessas camadas, elas se diferenciam uma das outras, por quê? Pelos materiais que cada uma apresenta, tá? Vocês sabem que de uma camada para outra, a distância e a profundidade, ela é o quê? Ela é bem alta. E essa questão também de material, de fluido, de pressão, de temperatura, ela varia muito de uma para outra, tá? E falando sobre isso, né, a gente pode estar falando também sobre a crosta, o manto e o núcleo, né, que é uma das formas de representar a estrutura do planeta. Então a gente falou aqui das camadas, e agora sobre essa, né, sobre essa visão da Terra, que a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. O que seria essa crosta terrestre, tá? Então, a crosta terrestre, gente, é uma fina camada de rocha solidificada que recobre o planeta, tá? Então, ela é formada por rochas constituídas principalmente de silício, alumínio e silicato de magnésio e de ferro. Na crosta terrestre existe uma camada que separa rochas de propriedade diferente. É a descontinuidade de Mohrovsky. Eu acredito que seja assim a pronúncia, tá? Gente, o que seria essa descontinuidade de Mohrovsky? É a fronteira entre a costa e o manto, tá? Ou seja, vamos supor que seria uma pequena distância, tá? Para não dizer de fronteira. E esse é um espaço, vamos supor, tá? No caso, ele considera como fronteira entre a crosta terrestre e o manto. E por que seria esse. Por isso que fala de descontinuidade, porque não é algo contínuo, que termina no manto e logo aqui a gente já encontra termina a crosta e logo abaixo a gente encontra o manto terrestre. Não, não é assim. Da crosta ao manto tem uma certa o quê? Descontinuidade. Mas por que o nome de Mohrovsky? É devido que o geofísico Andrija Mohrovsky foi ele que descobriu essa distanciazinha que a gente pode considerar ou então mesmo de fronteira, tá? Então a crosta terrestre ela tem essa camada bem mais fina, rochosa, solidificada. O que é solidificada? Aquela dureza, aquela questão durável, dura, tá? Que recobre o planeta, tá? E a gente tem o manto também, né? Na crosta, depois vem o manto. O manto está dividido em três partes e também apresenta uma linha de descontinuidade. E qual é o nome dessa descontinuidade que apresenta no manto? A de Gutenberg. Ou então a gente pode chamar de descontinuidade de Reisch-Gutenberg ou só descontinuidade de Gutenberg, tá? Então, cada manto será submetido a uma pressão e é formada por materiais com propriedades diferentes, tá? Então, por que também o nome, né, gente? Está localizada em uma profundidade aproximada de 2.900 quilômetros. Então, é uma zona de separação de camada de terra, separando o manto do núcleo. E o nome é em homenagem ao sismólogo Bueno Gutenberg e Emil Rachel. Então, foram dois, né, dois estudiosos aí que descobriram que do manto para o núcleo há uma certa também uma certa distância, mas ele não fala de fronteira e não fala de distância, ele fala de separação, que há uma separação, né, entre o manto e o núcleo. Ou seja, se eu estou no manto para chegar no núcleo, tem uma descontinuidade aí, e que eu dou o nome de descontinuidade de Gutenberg, tá, gente? E a última estrutura da Terra é o núcleo, né? O núcleo é o que está no centro da Terra, tá?
E o núcleo, ele é constituído essencialmente de ferro e níquel, o material que é constituído o núcleo. E as temperaturas são extremamente elevadas, tá? Tem uma parte fluida externa e outra interna que é sólida. Ou seja, o que é fluido é aquele material viscoso, meio líquido, tá? Dinâmico. E quando eu falo de que a outra parte interna é sólida, é aquele material duro, solidificado, tá? Então, até o momento a gente falou sobre as camadas da Terra, que é a litosfera, a atmosfera, a mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Tá? Isso que está no livro de vocês que eu trouxe aqui também na nossa aula de hoje. Quando eu falo de divisão da Terra, eu falo de crosta terrestre, manto terrestre e o núcleo terrestre, tá? Essas três divisões, tá? Não esqueçam e não confundam, tá? E aqui a gente vai falar sobre um pouquinho dos minerais e rochas, né? Os minerais, tá, gente, é um dos elementos que são extraídos e comercializados. E eles estão aonde? No subsolo, né? Na parte interna da Terra. Então, entre os elementos constituintes do planeta existem os minerais, tá? E os minerais, eles se originaram a partir dos dinâmicos. E esses processos dinâmicos são originados do quê? Originados da Terra, tá? Da vida da Terra. Como a tectônica de placas e o vulcanismo. Ou seja, se eu tenho os minerais, se eu utilizo os minerais, se hoje os minerais são extraídos e comercializados, ele é devido a um processo muito importante. As tectônicas de placa, através desse fenômeno, né, da movimentação das placas tectônicas, os minerais eles são formados e também pelo vulcanismo, né, pelas erupções vulcânicas, que também muitos minerais eles são formados. Olha, de maneira geral, os minerais encontram-se agregados, tá? Formando as rochas presentes na crosta terrestre. Ou seja, se a crosta terrestre ela tem uma camada rochosa, né? É devido aos minerais, tá? Então, o granito, por exemplo, é uma rocha composta pelos minerais quartzo, feldspato e mica, tá? Aqui estão para vocês, no livro de vocês também estão, e tem isso também, tá, gente? O quartzo, o mica e o feldspato, ou seja, esses três elementos, esses três materiais, eles vão dar origem ao quê? Ao granito, tá? E o granito ele é muito utilizado, tá, gente? A gente percebe, né? Tem vários materiais de casas que é devido a esse mineral aqui, ao granito, tá? E ele é muito comercializado também. Olha aí, continuando. O estudo sobre a estrutura e a composição das camadas mais internas do planeta pode ser feito pela análise das grandes ondas sísmicas, onde se propagam os terremotos ou as grandes explosões vulcânicas da litosfera. Lembra que eu falei para vocês que é nessa camada da litosfera onde nós estamos presentes e onde ocorrem esses fenômenos? Então, tá? É isso que ele vem falar aqui para vocês, né? Que o estudo, né, sobre essa estrutura, essa composição das camadas mais internas do planeta, ela pode ser feito pela análise das ondas sísmicas. Só que assim, essas ondas, elas ocorrem aqui do interior da Terra para se propagarem aonde? Na área externa da superfície terrestre, tá? Então elas vêm o quê? Lá de dentro, lá da camada interna. Eu acredito que elas podem passar por essas camadas que estão abaixo da litosfera, elas se propagam abaixo da litosfera, elas se formam, no caso, não se propagam, tá? Elas se formam abaixo da litosfera, mas vão se propagar onde? Na litosfera, tá? E a propagação das ondas sísmicas varia conforme o tipo de material que elas atravessam no interior da Terra. Ou seja, a forma como elas estão se formando é que vai derivar um determinado material, tá? Para poder elas se propagarem aonde? Na litosfera, tá? Que é a camada mais externa da Terra, tá? E aqui eu trouxe para vocês, como a gente já falou um pouquinho de minerais, a gente vai falar um pouquinho das rochas, tá? Então, as rochas é uma das formas de classificação das rochas, é a classificação genética, tá? O que seria a genética, gente? É a origem, né? A formação dessas rochas. E esse critério considera o processo de formação e separa as rochas em três tipos. Lembre-se e não esqueça, porque isso aqui é muito importante.
tá? Para quem vai prestar vestibular, prestar concurso público, isso aqui é muito importante porque sempre cai. A gente tem 3 tipos de rochas e a gente não pode esquecer isso, tá? Que é importante. A gente tem as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá? Quando eu falo de rochas magmáticas, gente, eu tenho que lembrar que elas apresentam 2 tipos de rochas magmáticas, as intrusivas e as extrusivas. Quando eu falo de intrusiva, lembre-se, gente, no interior é algo interno da crosta terrestre, ou seja, elas se formam, elas se consolidam no interior da crosta terrestre, tá? E elas se consolidam por que processo, tá? Dos agentes do intemperismo que podem aparecer na superfície, ou seja, elas se consolidam no interior da crosta terrestre, mas devido a esse processo de desgaste, tá? Do intemperismo, desse processo de desgaste, acaba que que essas rochas, elas acabam indo, aparecendo na superfície terrestre. É isso que ele fala, tá? E a gente tem as extrusivas. O que seriam as extrusivas também? Elas se consolidam na parte externa da crosta terrestre. Enquanto que as intrusivas, lembre-se, gente, intrusivas. Quando eu falo de eu falo de interno. Quando eu falo de extrusivas, eu falo que é de fora, tá? Algo externo. Então, as rochas extrusivas, tá? Que são as rochas magmáticas também, elas se consolidam na superfície da crosta terrestre quando a lava é expelida pelas erupções vulcânicas. Aqui é o quê? Aqui é pela ação do vulcanismo, tá? Então, a partir do momento que ocorre, né, essa ação, né, das erupções vulcânicas e a lava ela é expelida, ocorre a formação dessas rochas, tá? E lembrando, gente, as rochas magmáticas, elas podem ser chamadas de rochas magmáticas ou ígneas. Então, elas são formadas pela consolidação do magma, tá? Magmáticas, lembre-se, magmática, magma, tá? Quando eu falo de magma, eu sempre lembro que é do interior da Terra, tá? E eu sempre posso associar a questão que de erupções vulcânicas. Então, quando fala de rochas magmáticas, a gente não pode esquecer que tem 2 tipos, as intrusivas e as extrusivas, tá? E aqui a gente tem as rochas sedimentares. Uma coisa importante, gente, sempre associe a palavra, tá, ao significado. Quando eu falo de sedimentares, eu lembro que é sedimentos, ou seja, materiais de rochas já desgastadas pela relação de intemperismo. Ou seja, as rochas, conforme um determinado período, elas vão sofrendo esse processo de intemperismo. O que é o intemperismo? É o desgaste, tá? Então as rochas elas vão ficando desgastadas. É como se elas fossem usadas, sabe? Mas não que elas sejam usadas, mas elas são desgastadas por que fatores? Pelas águas, envolvendo que as reações químicas, as chuvas, o congelamento e descongelamento, o vento, o calor, os seres vivos. E quais são os exemplos dessas rochas sedimentares? A gente tem a argila, o arenito e o calcário, tá? Então, esses 3 são os tipos de rochas sedimentares, tá? Lembrando, quando eu falo de rochas sedimentares, eu falo de sedimentos, tá, gente? Sedimentos, desgaste, tá? E por último, a gente tem as rochas metamórficas, que são que as rochas metamórficas, gente? Quando eu falo de metamórficas, eu lembro que de metamorfose. E a metamorfose é nada mais do que transformação. Ou seja, as rochas metamórficas são as transformações de rochas já existentes. Ou seja, são as próprias rochas que elas mesmas se transformam. Mas elas vão se transformar em quê? Pelo quê? Em decorrência de quem? Em decorrência da modificação da pressão atmosférica e da temperatura. Ou seja, quando ocorre uma modificação, uma mudança na pressão atmosférica e na temperatura da atmosfera, essas rochas elas vão também se transformar. E o exemplo dessas rochas, a gente tem o xisto betuminoso, a gneiss e o mármore, tá, gente? Olha, o mármore é muito importante também, é muito utilizado, tá? No comércio, nessa questão também de casa, tá? A maioria das rochas, elas são utilizadas na questão que
na questão da casa, né? Do comércio, são comercializados. Por fim, a gente tem uma atividade no livro na página 84, é para vocês resolverem as questões 1 e 2, tá, gente? Não tá difícil, tá fácil. E qualquer coisa vocês podem estar me chamando aqui no privado, tá? Eu vou ficar apenas no horário de nossa aula e não esqueça que toda atividade é importante, tá? Obrigado, galerinha!